Cláudia Ferreira, de Curitiba, Paraná, Edson. Na minha casa espírita tem trabalho mediúnico para a equipe de trabalhadores da casa, é correto isso? Eu diria que sim, porque os trabalhadores são pessoas também, né? Que passam por necessidades. Lá no Manuel Bento nós temos também, porque nós acabamos descobrindo essa necessidade, né? Quando você precisa do voluntário, ele precisa estar lá ativo e ele tem problemas, ele se afasta. E aí, se você começa a ter muitos voluntários se afastando, você acaba não fazendo o trabalho. Então, o ideal é que você realmente tenha condições de que os trabalhadores, né, passem por tratamentos também coletivos, às vezes, justamente para fortalecer, para ajudá-los a se reequilibrar e se manterem ativos no trabalho. Dá um apoio, né? A Lavínia Serpa, de São Paulo, ela diz: o dirigente da casa espírita que frequento me disse que só atraio energias ruins porque ando com roupas com cores escuras. Tem sentido esta afirmação dele? Ela pergunta. Não tem sentido nenhum, porque as cores, elas estão na natureza, não importa a cor, o que importa é o íntimo. O problema é, por que você usa roupa escura? Só para emagrecer? Então tudo bem. Se o problema é, tem pessoas que usam roupa escura porque diz que emagrece. O problema é como você se sente ao usar a roupa, e não a cor da roupa em si. Sabe, Cláudio, tem muita lenda sobre essa questão da escuridão, né? Tem pessoas que se sentem mal com a escuridão, quando na verdade o universo é escuro. Se você for parar para pensar... Para dormir, o escuro, né? É ótimo. Então, o universo é escuro. O problema é que as pessoas não estão habituadas elas estão tão distraídas com o mundo, com as cores, com a luz e tal, que elas não estão habituadas a estar com elas mesmas no escuro, por exemplo. Eu já gosto de roupa escura. Então, aí é uma questão de como você se sente. Agora, o dirigente dizer que a pessoa atrai más fluidos porque usa roupa escura, aí falta estudo, né? Dá licença, né? O Henrique Nunes, aqui de Guarulhos, ele diz o seguinte: a presidente da minha casa espírita me disse que somos almas gêmeas e ficou todo momento falando isso. Eu tenho 20 anos e ela 60, e ele pergunta: existe mesmo almas gêmeas? Foi tema do programa de ontem até. Olha, tá rolando eu não assisti o programa de ontem. Assédio aí, né? Então, eu não assisti o programa de ontem, mas eu posso garantir que não existe almas gêmeas. Essa história de duas metades que se desunirem, que vão se unir. O espírito não tem sexo, o espírito é energia. Então a energia, não existe energia positiva e energia negativa que vão se reunir. Essa história, infelizmente eu não sei qual é a intenção dessa dirigente, mas eu posso dizer que se você usar o bom senso, você vai ver que se ela é realmente uma dirigente, ela não deveria em hipótese alguma falar isso para você. Primeira coisa. Segundo, eu já vi, eu não sei se é o caso, mas eu já vi a paquera espírita. Sabe qual é, Cláudio? Paquera espírita? É, do tipo assim: ô gatinha, nós já fomos numa vida anterior, sabe? Já nos conhecemos numa vida anterior, eu sinto isso. E aí vem com essa história, eu conheci um dirigente de mocidade espírita, Cláudio, que vinha com essa conversa. Caramba. E o gozado é que era sempre para os mais novinhos. Você não vai ver uma pessoa mais nova falar para uma pessoa mais velha: ô, você é minha alma gêmea, né? Imagine que fosse o inverso, um cara de 20 falando para uma de 60. Não existe. Infelizmente, as pessoas estão usando a doutrina de uma forma inadequada. Elas não estão usando o racional, a capacidade que a gente tem de pensar sobre as coisas. O Kardec era racional, gente. Não existe isso, pelo amor de Deus. É, isso aí. O Marco Júnior, de Barra Mansa, Rio de Janeiro: por que alguns médiums publicam livros que querem mudar os princípios do espiritismo? Pode ser considerado fraude? Pode ser considerado vaidade. Pode ser considerado fraude, não sei se é o caso, mas quando você publica alguma coisa, Cláudio, que vai contrário ao conteúdo espírita, né? Até de uma forma assim... onde você distorce os conceitos espíritas, é preciso tomar muito cuidado. Então, existem médiuns que começam, né, um processo. Aliás, eu vou fazer uma palestra dia 6 de janeiro, Cláudio. Por que médiuns falham? Lá no Manuel Bento? E vai ser gravada. Por que médiuns falham?
Então tem a ver com o caso João de Deus e tem a ver com essa questão que nós estamos falando aí de médiuns que publicam livros que destoam ou que distorcem os conceitos espíritas. O pessoal viaja, né? Viajam demais. Então o que acaba acontecendo na verdade? O médium às vezes ele começa um processo, ele escreve um livro, por exemplo, que é um livro sério, né? Entre aspas, aí ele ganha notoriedade e aí ele começa a ser, sabe, bajulado, chamado para cá, para lá, bajulado, e aí ele começa a sentir necessidade de escrever outro livro, só que aí ele não vem a inspiração adequada. Aí ele inventa. Aí o público cobra dele. Esse é um problema do ser humano. O ser humano endeusa as pessoas. A gente acaba endeusando as pessoas. Verdade. E as pessoas não estão preparadas para isso. Verdade. Né? E aí elas acabam tendo que atender o público e escrevem coisas que são absurdas. E o público entra. Né? É preciso usar o racional, é preciso usar a capacidade que Kardec tinha, né, de analisar as coisas. Ele rejeitava coisas que ele achava que não eram condizentes, né? E a gente vai ver isso com cartas de Kardec, hein? Conversando com o Paulo Henrique de Figueiredo, muitas cartas ali abordando temas que o movimento espírita hoje aceita, e a gente vai ver lá a opinião do Kardec, que não era bem assim. Veja, olha como Kardec era, Cláudio. Ele preferia rejeitar uma verdade em 9 mentiras, né? Ele rejeitava 10 para não correr o risco. Então ele ao organizar a doutrina, ele não se baseou num único médium, num único espírito. São vários médiuns e vários espíritos diferentes. É a universalidade. Isso. É o controle universal dos ensinos dos espíritos. Que não existe hoje. Que infelizmente não. Hoje nós temos um espírito só escrevendo por vários médiums, que é um erro. Nós temos, né? Veja, é o mesmo espírito escrevendo por médiums diferentes. Quer dizer, então você tem a doutrina daquele espírito, entende? Ela não é a doutrina espírita. Isso que a gente precisa entender. Né? Não é a doutrina dos espíritos, é a doutrina daquele espírito. E parece que o médium até fica bravo, né, se o espírito falar pelo outro, né? Não, ele é exclusividade. Tem isso, tem exclusividade. Eles assinaram um contrato de exclusividade. Do mundo espiritual. Pelo amor de Deus, né? Precisa tomar cuidado. Os caras brincam com o espiritismo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Os espíritos são de Deus. Precisamos tomar cuidado com a vaidade. Quando a vaidade entra, Cláudio, infelizmente... E outra coisa, tem médiuns que descobriram um certo filão. O que é o filão, por exemplo? Eles escrevem livros que trazem, por exemplo, conceitos... Só falam de umbral, de escuridão, de Cavaleiros das Trevas, de abismo. Aí vem na sequência, né? E aí vem fazendo aquela sequência, porque são livros que fazem as pessoas... Assim, nossa... E as pessoas entram naquilo, elas não percebem que elas estão sendo levadas por uma escuridão, quando elas, na verdade a doutrina espírita vai levar as pessoas para a luz, né? Para elas se iluminarem, para elas se engrandecerem, não ficar falando de situações tenebrosas e tal. E como se eles tivessem uma força assim equivalente a Deus, né? Não. Bom, pior. Depois acabam criando lá os protetores, aí começa a cobrar mensalidade das pessoas para virar um protetor da luz. Tudo baseado na obra que ele escreveu, que leva as pessoas para esse lado da escuridão e depois querem... dá licença, né? Só usar bom senso. Tem que estudar Kardec. Está faltando mais isso. Estudar Kardec de fato. Né? Aí o projeto Cartas de Kardec veio aí... Apesar das cartas terem 150 anos, elas vieram revolucionar agora o futuro da doutrina espírita, porque o Kardec toca em muitos pontos que até então o movimento espírita ou deixa de lado ou entendeu de outra forma, acabou deturpando. Então, Leila, convido o pessoal aí a participar dos últimos dias aí do projeto Cartas de Kardec, você que entendeu, junto com a Dirgília, toda essa... E a Marlene, né? Agradecer a Marlene também. Isso. Tem minhas irmãs também, outras que... Sim, a família, né? Que a Iris, a Alda, a Val. Então, a gente convida, assim, todo o pessoal para participar, né? Não esperar chegar o dia e dia 1º de janeiro, né? Que façam, né? Suas doações, vai ser muito bem-vindos. A gente agradece. Isso aí, né, Dirgília? Vamos colaborar aí com o financiamento coletivo. Colaborar, pessoal. Eu só quero deixar bem claro, com certeza, com convicção,
que quem ganha é a gente. É isso aí. Quem ganha somos nós. Então vamos trabalhar, porque senão a reencarnação desse mundo não tem sentido se não fizermos algo de bom para o nosso próximo. É algo assim, não tem fim não. Enquanto as forças puder, qual é o limite do trabalho? Das forças, né? É isso aí. A Célia de Osasco pelo WhatsApp, ela diz que desde que se conhece por gente é espírita, fala aqui das casas que ela começou a frequentar e hoje participa do Irmã Marisa. Aos 62 anos ela percebe que sabe muito pouco e precisa continuar. É isso aí, Célia, a gente não sabe nada, né? Estamos sempre aprendendo. Quem está aqui também, bom dia Cláudio, gostaria de esclarecimento, faço o Evangelho no Lar todas as quartas, minha mãe faleceu em março, toda vez que começo a fazer o Evangelho no Lar com meu filho, eu sou tomada de uma forte emoção. Continuo fazendo o Evangelho debaixo de muitas lágrimas e lembranças e muita saudade. Vocês poderiam me ajudar? O que você pode falar para ela? Olha, se essa emoção que você está sentindo... É a Maria Cristina de Mogi. Viu, Maria Cristina? Se você está sentindo essa emoção e ela é uma emoção boa, as lágrimas, elas podem ser lágrimas de dor, como pode ser lágrimas de emoção mesmo, de saudade. Porque a saudade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Verdade. Eu costumo dizer que a saudade é o amor que fica, né? Então, é uma coisa boa. Então, não deixe de fazer o Evangelho. Continue fazendo, porque você pode estar ajudando você, sua mãe e outros espíritos que precisam de esclarecimento, entendeu? Ajudando seu filho também. Né? Agora, se a emoção toma conta de uma forma que você talvez nem consiga seguir com o Evangelho, né? Aí talvez você precisaria se reequilibrar um pouquinho, né? Eu aconselharia você até ir numa casa espírita, de repente, entendeu? Se reequilibrar e tal. Mas se a emoção é a emoção do amor em si, dá sequência nisso, isso é coisa boa, né? Fala, Edson. Eu queria fazer um complemento nessa questão da alma gêmea e daquela presidente lá de 60 anos. Que está assediando o jovem. Não sei se é assédio, mas o que a gente tem que entender, quando as pessoas pensam em almas gêmeas, a gente pode dizer o seguinte, almas afins. São espíritos que já se conhecem de outras, né? De outras épocas, que há sintonia, simpatia entre eles e tal, afinidades. Puxa, mas às vezes, Cláudio, não é uma coisa romântica. É uma afinidade. Então, por exemplo, a minha filha ou o meu filho pode ser uma alma afim minha. É uma alma nesse sentido de afinidade. Como pode ser minha esposa. Como pode ter sido meu avô. Como pode ser... Você entende? O pessoal já leva para o lado leva para o lado do romântico. Quer dizer, leva para o lado né, de almas que vão ficar para eterno. Isso não existe. Tem que pensar nesse sentido. Às vezes você... eu costumo até brincar com a minha esposa, né? Às vezes ela fala assim, você vai ficar me esperando depois que desencarnar. Eu falo, eu não sei, porque vai que eu descubro que você foi meu avô numa vida anterior. Né? Não dá, né? Entendeu? É verdade. A gente tem que pensar de forma racional, não pode se deixar levar pela emoção desse jeito, entendeu? Está acontecendo naturalmente.